Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia você que está aqui com a gente, presente. Bom dia você que está em casa, participando. Bom dia, minha igreja querida presbiteriana de Jacarezinho, nossa igreja mãe. Tem muitos conectados nessa manhã, alguns até pedindo o link, né, para poder participar do culto. Então, você que está aí, já sabe do link, já passa para as pessoas. Ó, o pastor vai começar a pregar agora. Pode passar aí o link. Algumas pessoas me pediram essa semana. Então, assim, vai passando, vai passando. Você que é de fora do estado também, que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho algumas pessoas que são conectadas ao culto aqui, participam do culto, que não são do estado do Rio de Janeiro, né? São de outros estados. Então, que Deus abençoe muito a sua vida. Hoje é o último sermão da nossa série, A Cruz do Rei, né? Que a gente aqui vinculou no livro do pastor Timóteo Keller, pastor presbiteriano, ainda vivo, mas está com câncer de pâncreas. E eu li um texto recente dele, que ele falou que já vê a morte à sua frente. Então, assim, orem por ele, né? Pelo pastor Timóteo Keller, um grande homem usado por Deus na nossa geração, está deixando, né, muitas obras escritas. Ele plantou a Igreja Presbiteriana Redeemer em Manhattan, em Nova York, e ele montou também um órgão de plantação de igreja que é City to City, né, que nos Estados Unidos ele é muito importante, na América Latina, e agora está no Brasil. No Brasil também tem se expandido. Então, vamos orar por ele. A gente está usando a obra dele, que é A Cruz do Rei, que são as meditações feitas no Evangelho de Marcos. E hoje é o último que é o começo. O último tema, que é o começo. Marcos, capítulo 16. Marcos 16, de 1 a 8. Marcos 16, de 1 a 8, 1463, na versão NAA. Marcos, capítulo 16, os versículos de 1 a 8. Ó Deus, abençoe a nossa vida, agora que abrimos a Tua palavra, e nela vamos meditar. Que a Tua palavra nos fale profundamente aos nossos corações. Que a Tua palavra seja vida para nós. Que a Tua palavra nos transforme. E que a gente viva pela luz da Tua palavra. Aqueles que se encontram aqui presentes nesta manhã, aqueles que se encontram online, participando do culto do Senhor, que da mesma forma o Teu Espírito abra mente, abra coração, dê entendimento, impacte poderosamente a vida das pessoas, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, conforme o relato do evangelista Marcos, no seu capítulo 16, os versículos de 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque
estavam com medo. Na época de Cristo, na época de Jesus, e antes, né, de Jesus também nascer, de iniciar o seu ministério, havia muitos movimentos em Israel chamados movimentos messiânicos. Muitos já haviam acontecido. Quando Jesus estava vivo, também havia alguns movimentos messiânicos. E que o próprio Gamaliel, por exemplo, quando Jesus ressuscita, ele está no Sinédrio e ele faz uma defesa a Pedro, porque eles queriam, né, condenar Pedro, matar Pedro, mas aí o próprio Gamaliel diz assim: dê mão desse pessoal, porque se for de Deus, essa obra vai seguir, se não for de Deus, isso vai acabar. Então eles sabiam disso certamente, porque muitas obras já tinham se iniciado e tinham terminado, muitas obras. Ou seja, em quase todos os casos, o líder messiânico acabou morto, tendo em vários deles sido condenado à pena de morte. As pessoas iam para casa e era o fim da história. Pronto, acabou, ponto final. Levantava-se um líder messiânico, as pessoas seguiam, acreditavam que aquele era o Messias, as coisas aconteciam, pegavam o cara, condenavam o cara, matavam o cara e as pessoas iam para casa, acabou. Levantava outro líder messiânico, as pessoas seguiam, pegavam o cara, condenavam o cara, matavam o cara, pronto, as pessoas iam para casa. Entra Jesus nessa história. Jesus Cristo, né, os discípulos de Jesus acompanharam um movimento messiânico. Só que esse movimento messiânico que os seus discípulos estão acompanhando, que a multidão se levantara, que esse Jesus fez muitos milagres na multidão, ele multiplicou pão, peixe, Jesus Cristo curou paralítico, lepra, Jesus Cristo tirou demônio, Jesus Cristo fez várias coisas ali, e os discípulos estão acompanhando um movimento messiânico. Só que esse movimento era diferente. Jesus havia sido condenado e morto como os outros haviam sido. Até aí, tudo igual. No entanto, o que definia o verdadeiro era o depois. O que define essa história é o depois. Casar é fácil. Ontem eu fiz o casamento do Lucas e da Raquel lá em Natal, né? Estava lá em Natal, fui na quinta, voltei ontem à noite, na sexta-feira foi realizada a cerimônia. Casar é fácil, e o depois? Muitos se divorciam nessa trajetória, muitos não conseguem levar adiante. O depois, entrar no trabalho, às vezes é até mais tranquilo. E o sustento? E o depois? Fazer amizades, a gente faz. Mas e o depois? Se qualquer um vir, né, ofendendo a gente, não é uma boa pessoa para eu andar com ela, eu encerro aqui, pulcaba. O depois que vai definir muita coisa para a gente. Nossa trajetória, a nossa carreira. E no movimento messiânico, até aquele momento, até a morte, tudo acontecia da mesma forma. O líder se levantava, as pessoas seguiam, os milagres aconteciam, havia uma condenação, morte, acabou. Mas depois entra a história que é a verdadeira, a história que vai se propagar. E até hoje nós propagamos essa história. E essa história será propagada até o dia que Cristo retornar. E todo olho verá, como diz a palavra do Senhor. Então, os acontecimentos seguintes trariam a confirmação do cumprimento da promessa feita ao povo de Israel. Qual é esse cumprimento? A verdadeira libertação. Porque desde lá de Abraão, Deus já fez a promessa. Depois, na sua trajetória, até chegar o povo indo para a escravidão do Egito. E Deus tira como um forte, mata o cordeiro pascal, pega o sangue e coloca nos umbrais da porta. E aí eles vão ter a primeira vez o Pessar, que é a Páscoa, né, no hebraico. Pessar, que a gente traduz, né, por Páscoa, é o passar
sobre. Eles comemoravam isso. Por quê? Pegava o sangue, matava o cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser comido todo. Se a família fosse pequena, tinha que chamar uma outra família. Imagina um cordeiro, né, grande. Só eu e o Arthur comermos o cordeiro. Não vamos dar conta, né, Arthur? Não dá. Lá em casa, a gente não dá conta. Arthur falou assim, pô, eu dou, pastor. Se fosse ano passado, eu daria, né? Agora já o estômago já diminuiu. Tá? Se lá em casa, se a gente pegar um cordeiro para mim, para Adriana, para Giovana e para Gabriela, a gente não dá conta. Elas nem comem, né? Ela fala assim, ai, não gosto de cordeiro, aquela carne parece rançosa. A Rebeca também não gosta, não. Eu também amo cordeiro, Rebeca, amo. Não gosta? Frarraque de cordeiro. Sei quem gosta, que vai na churrascaria, aquela costelinha assim, de cordeiro, coloca uma geleia de menta, temperadinho, maravilhoso. E aí eles tinham que comer o cordeiro inteiro, não podia quebrar os ossos, o sangue do cordeiro tinham que passar no umbral da porta, que hoje a gente chama de alisar, né? A gente chama de caixonete, né? Tem vários nomes na nossa época que coloca, e aí você instala a porta. Aí ali, naquele caixonete, no umbral da porta, pega o sangue do cordeiro, marca a porta com o sangue do cordeiro. Vinha o anjo da morte à meia-noite. Quando o anjo da morte via o sangue no umbral da porta, o que ele fazia? Passava sobre. E não entrava naquela casa. Pessar. Páscoa. O depois da morte, da crucificação, da pena batida de Jesus, esse depois vai ser diferente. Esse depois que vai gerar o começo. O começo de toda a história gera aqui. Vamos entrar nela. Separei duas coisas, dois subtemas aqui para a gente, né, com o tema geral, o começo. Então, dois deles. O primeiro, inicia após a ressurreição. O começo da nossa vida, ela vai se iniciar após a ressurreição de Cristo. Cristo que gera a vida em nós, nos transforma. E a gente, com Cristo no coração, com o sangue de Cristo derramado em nós, com o sangue de Cristo nos libertando, a nossa trajetória se inicia, começa aqui, na ressurreição de Cristo, na vida que Cristo nos dá. A nossa caminhada cristã, a nossa trajetória cristã, ela começa na ressurreição. Ela se inicia na cruz. Na cruz, a gente dá o primeiro passo para a vida, em direção ao céu, em direção ao prometido de Deus para a gente. A jornada é aqui. Esse é o início. Vai começar a nossa história. Começo de tudo, se inicia após a ressurreição. E prestem atenção que nesse relato é algo aqui muito interessante, porque as mulheres, Marcos vai fazer o registro que as mulheres vão ao túmulo para preparar o corpo. As mulheres são as primeiras, mas elas vão ao túmulo para preparar o corpo, elas vão, diz o texto, o relato de Marcos, que no início do primeiro dia da semana, e que vai ser o domingo. Por que elas não fazem isso antes? Porque Jesus ele foi crucificado, tirado da cruz na sexta-feira. Por quê? Logo depois, vocês viram o relato da semana passada, de meio-dia às 3h, trevas, às 3h Jesus entrega o seu espírito e ele morre na cruz. Mais um tempo, para até tirar Jesus da cruz, entrou às 18h, Shabá. Judeu não vai fazer nada, venda toda fechada. Não havia nenhum local para que elas pudessem comprar os óleos, os aromas, para poder embalsamar o corpo de Jesus. Elas, confiando no Senhor, vão para as suas casas e observam o Shabá. Sexta-feira, às 18h, até o sábado, às 18h. Abrem as vendas. Elas rapidamente vão lá, compram pela manhã, 6h da manhã, elas levantam, vão ao túmulo. Então, esse relato, o relato do evangelista Marcos aqui, é um relato que vai cumprir, vai ter uma veracidade com relação a isso. Outra coisa importante aqui, Marcos, ele coloca nome. São mulheres com nomes. Observe isso. Ele vai dizer aqui no seu relato 16:1, passado sábado, passado Shabá, Maria Madalena, uma. Maria, a mãe de Tiago, definiu, uma é Maria Madalena,
Outra é Maria, mãe de Tiago, definiu. E Salomé. Então, elas têm nomes, elas podem ser procuradas, podem conversar com elas. Foi verdade o que vocês viram? E aí o texto vai dizer que elas saem de manhã, no domingo, provavelmente 6 horas da manhã, já com os olhos, diz aí o texto. Vamos lá, 16, 2. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras. E aí elas foram compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Então elas vão, né, todas equipadas com óleo, né, com as essências. Eu não sei se, e aí a minha mente criativa pode ativar, a sua também pode ativar. Não sei se elas compraram uma caixinha, porque mulher é muito assim, né? Mulher não vai numa bolsa, numa sacola de mercado. Pega a sacola de mercado. Eu tinha uns amigos que falavam assim, a gente ia para o retiro, aí as meninas todas com o necessaire, né? Coloca lá a pastinha de dente, a pastinha de dente, a escovinha de dente. Então, os perfuminhos preparados ali. E para os homens, sacola de mercado com a pasta de dente ali, né, a escova enrolada, coloca lá e a gente tira. Ah, mas cadê o fio dental? Ah, fio dental que nada. Cadê o enxaguante bucal? Que enxaguante bucal? Aí a mulher tinha o enxaguante bucal, o fio dental. Então eu fico imaginando, minha mente criativa, Maria, Madalena, Maria, a outra Maria, Salomé, compraram uma caixinha bonitinha, colocou lá um frasquinho de óleo, outro frasquinho de perfume. Olha, tá tudo. O que nós precisamos mais? Ah, precisa de um paninho. Aí bota um paninho. Aí botou um paninho. E agora a gente precisa mais. Ah, vamos levar um pente. Porque talvez ele esteja, né, com o cabelo despenteado, a gente já vai pentear. Ah, bota um pente, então. Aí prepararam a cestinha toda direitinho e foram. Mas o que elas foram fazer lá? Elas foram encontrar um cadáver. Elas não foram encontrar o túmulo vazio, o Cristo vivo. Elas foram encontrar um cadáver. Porque essa é a nossa perspectiva. No nosso tempo também, às vezes, quando nós vamos à igreja, nós não vamos encontrar o Cristo vivo. Nós vamos encontrar um Cristo crucificado. Nós vamos encontrar um Cristo morto. Um Cristo que ainda está na cruz. Elas foram para lá, para aquele local, já pensando assim, vamos levar a nossa cestinha bonitinha, vamos ungir o corpo de Jesus, preparar o corpo de Jesus para que ele tenha, né, uma dignidade, né, no seu sepultamento. E aí, uma preocupação delas. Como nós vamos fazer com relação à pedra? A pedra é muito grande. E como nós vamos remover essa pedra? Estamos só nós três mulheres. A gente não tem força. Vamos chamar os homens para poder nos ajudar? Será que lá tem alguém, né, que está visitando outros túmulos também e vão poder empurrar a pedra? Como nós vamos fazer isso, Maria? Aí Salomé falou, sei lá, vamos lá, a gente já está indo, a gente vai lá, vamos junto, a gente tenta empurrar, se não conseguir, chama Pedro, chama João, e a gente vai chamando os outros, a gente empurra, mas a gente vai invadir aquele negócio. Vamos invadir, vamos entrar, vamos cuidar do corpo de Jesus. Para surpresa delas, elas chegam até lá, e a pedra está removida. E elas entram no túmulo, e aí o anjo chega para elas e fala assim, o que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram procurar um cadáver? Vieram procurar o Cristo morto? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E aí Marcos, ele faz esse relato, e Marcos faz a questão de registrar, né, esse nome, dando a veracidade do fato. Não é uma história fictícia. Marcos não está escrevendo um relato fictício. Então, elas encontraram esse túmulo vazio. O que aconteceu? Jesus ressuscitou. Elas foram ao túmulo para encontrar esse cadáver, mas encontraram o túmulo vazio. Mas elas não seriam as únicas testemunhas, mas foram as primeiras a tomarem conhecimento. Então, antes dos homens, apesar de algumas pessoas contestarem o testemunho delas. Tem um filósofo grego do século II, o filósofo Celso, um ferrenho opositor ao cristianismo. Ele foi ferrenho opositor ao cristianismo e escreveu várias obras. E entre elas, o Celso, o filósofo grego, ele sendo esse ferrenho opositor, um dos argumentos que ele acreditava ser mais expressivo é este.
o cristianismo não pode ser verdade, pois os relatos escritos da ressurreição são baseados em testemunho de mulheres, dizia Celso. Eu não, dizia Celso. E todos sabem que as mulheres são histéricas. Vaiam aí, Celso. Fora Celso, fora Celso, fora Celso. Mas Celso, do segundo século, escreveu isso. Como pode esses cristãos? Não é verdade isso? Isso é história fictícia. Porque eles usam as mulheres para poder testemunhar. Eles sabem que as mulheres são histéricas. Mulher não tem nenhum valor. Mulher não conta no testemunho no tribunal. Como que eles vão fazer? Isso é história fictícia. Isso é um relato falso, dizia Celso, como muitos outros pensam. E aí, no relato, você pode perceber, porque os gregos, eles não acreditavam na ressurreição. Para a cosmovisão grega, a vida após a morte consistia na libertação da alma desse corpo, apenas. Então, para o grego era assim, a morte era libertar a alma deste corpo. O fim da história. E acabou. Para eles, a ressurreição jamais seria parte da vida após a morte. Alguns acreditavam, esqueci o nome do filósofo agora, que a Giovana pode me ajudar. Às vezes ele vem na minha cabeça e foge. Ele acreditava que a alma ela era como gotículas de água. Vai lembrar? Hã? Não, não é Tales. Mas tinha outro antes de Tales de Mileto. Mas tudo bem, vou considerar Tales de Mileto, porque a ideia não é de Tales de Mileto, vem mais antiga. Então tem um filósofo mais antigo que acreditava nisso. Ele acreditava que após a morte, é grego, pensamento grego. Após a morte, a alma fazia assim, ó, virava gotículas, ia para o ar e ficava na atmosfera. De tempos em tempos, as gotículas se juntavam, virava a alma e entrava no bebê. Então, para o grego, a ressurreição não faz sentido, porque não há vida após a morte. A ressurreição é uma alma que se desprende do corpo, mas depois ela volta para o corpo. Já os judeus, quanto aos judeus, alguns deles acreditavam em ressurreição geral no futuro, quando o mundo todo seria renovado, mas não tinha um conceito de ressurreição individual. Então, no futuro, haverá ressurreição e todos serão renovados. Mas esse conceito de individual, que morreu, ressuscitou, está com Deus, não faz parte da cosmovisão judaica. Então, as pessoas da época de Jesus, elas não estavam mais predispostas do que nós a crer na ressurreição. E esse pode ser um problema atual. Essa pode ser uma questão de muitos crentes hoje. Espera aí, pastor. Eu até acredito em Jesus. Jesus foi um homem bom, revolucionário. Jesus Cristo foi um cara bem bacana, um cara que viveu aqui e nos deu diretrizes para que a gente viva uma vida melhor. Mas essa parada aí, pastor, de ressurreição, conto da carochinha. Eu não acredito, não. Eles não estavam predispostos a acreditar, como nós muitas vezes não estamos. Mas o relato dos evangelistas enfatizam a ressurreição e afirmam que as mulheres foram as primeiras a verem e crerem. Porém, há outros relatos. Segundo, o começo. Inicia o começo após a ressurreição de Jesus Cristo. Segundo, envolve muita gente. Envolve muitas testemunhas o relato da ressurreição. Então, como era o Cristo ressurreto? Como era o Cristo eucarístico? Como era o Jesus que ressuscitou dentre os mortos? Seu corpo tinha carne e osso. Jesus Cristo, ele não era um fantasma. Os discípulos puderam reconhecê-lo e tocá-lo. É Jesus. Conhecemos o rosto dele. Tocamos no corpo dele. Até Tomé, né? Tomé, vem aqui. Já que você não acredita, Tomé, toque. E aí Tomé tocou Jesus. É porque você tocou, você creu? Porque você viu, você creu? Mas muitos não verão e crerão. Ou seja, Jesus ressuscitado de carne e osso. Jesus ressuscitado apareceu para eles e foi
tocado por eles, reconhecê-lo e tocá-lo. Jesus falou com eles. A fala envolvida, a toque, a corpo, a visão estabelecida. Os sentidos humanos estão aqui no relato. Ou seja, podia ser que todos estivessem tendo uma alucinação, que é um outro fato. Não, peraí. Isso é alucinação coletiva. Muitos, por causa disso, começaram a ver Jesus Cristo e houve uma alucinação coletiva. Então, por isso que nós vemos que nos relatos bíblicos vão afirmar os fatos. Abra a Bíblia comigo. Vamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 15, texto posterior, texto paulino, depois dos evangelhos escritos. E o Paulo, ele vai relatar isso, capítulo 15. Deixa eu deixar minha Bíblia aqui marcada também, vou lá para Coríntios. Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler de 1 a 8. Romanos, Coríntios. Coríntios, capítulo 15. Encontraram? Romanos 15, 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos de 1 a 8, na página 1653. 1653. Você que está em casa também, pode ir lá pegar sua Bíblia rapidinho, se você não colocou aí, seu aplicativo, abre o aplicativo, vai lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Encontraram? Todos encontraram? Você que está em casa também encontrou? Joia. Então vamos ler. Eu leio aqui e você acompanha silenciosamente na sua Bíblia. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu quem? E depois foi visto de uma só vez, dos quais a maioria, o que diz aí? Ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto e mais tarde por último, depois de todos, foi visto também como um nascido fora do tempo. O próprio apóstolo Paulo, da contestação que vai ter do depois, ele vai fazer o relato, vai dizer assim, olha, dessas 500 pessoas, muitos ainda vivem, podem perguntar para elas. Não foi simplesmente um surto coletivo. Os discípulos estavam aqui, os discípulos viram, Tiago viu, e eu também vi. Ele apareceu para mim em carne e osso. Eu vi Jesus Cristo ressuscitado. Essas 500 pessoas viram também. E nesse relato, vá lá para Lucas agora. Lucas, o relato de Lucas em Atos dos Apóstolos. Não é no Evangelho de Lucas, porque Lucas escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos. Vamos no relato de Lucas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Os versículos de 1 a 4. Encontraram? Você que está em casa também está acompanhando a gente na leitura da Bíblia? Ótimo. Vamos ver a Bíblia. Vamos ver o que Deus deixou o relato para a gente. Atos, capítulo 1, de 1 a 4. Página 1562. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando, e Teófilo era um homem do governo de alto escalão, e que ele escreve, Lucas, o médico, inteligente e racional, escreve o livro para explicar a Teófilo lá na corte as coisas que tinham acontecido. Já escreveu o primeiro, que é o Evangelho de Lucas, agora ele está dando sequência na história. Então, assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos. E quanto a estes,
Fui para a página para cima, que tinham escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a quem? Com muitas provas, o que diz aí? Incontestáveis, aparecendo-lhe durante e falando das coisas. E o que diz mais aí? Comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Então, ou seja, Lucas, também como testemunha ocular dos fatos, escreve o livro chamado Atos dos Apóstolos, informando a Teófilo que a veracidade não é conto da carochinha. Mais de 500 o viram. Ele apareceu para um monte de gente, apareceu para mim, apareceu para os apóstolos. E é verdade, ele apareceu em carne, ele comeu com a gente. Ele falou com a gente, ele passou 40 dias ensinando a gente, e muitos viram. Não é história fictícia. O depois, os movimentos messiânicos anteriores foram fadados ao fracasso. Morreu, pronto, todo mundo foi embora. Esse não. Esse tem provas incontestáveis da sua ressurreição. Olha que interessante, Jesus apareceu para os seus, e disse, o João vai fazer o registro. Vamos lá para João agora. João também faz o registro, capítulo 20 de João. Capítulo 20 de João. 20, a partir do versículo 24, na página 1560. 20 e 24, de 24 a 27. Vamos ler juntos esse? Então vamos lá, preparado? Você que está em casa também, pode ler na sua casa, lê em alta voz na sua casa também. João, capítulo 20, de 24 a 27. Vamos lá? Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. E aí segue-se, a gente vai até o 27, né? Vamos lá, 26. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles, estando as portas trancadas. Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja mais. Vamos lá para o capítulo 21 de João. Já está logo na outra página. Versículo 1. Depois o versículo 14. Vamos juntos na leitura? Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Mais um relato. Agora o versículo 14 do capítulo 21. Deixa eu me encontrar aqui, achei. Vamos lá. A esta já era terceira vez que Jesus, aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, há vários relatos e várias pessoas envolvidas na questão da ressurreição. Além de todas essas testemunhas que estavam vivas e podiam ser procuradas, ainda havia a questão de um grupo de discípulos pouco capaz que se transformou num líder, num grupo de líder ferrenho em Jerusalém. Esses discípulos eram pescadores, discípulos sem passar 40 anos na escola farisaica. Um grupo de gente que estava com Jesus sem nenhuma expressão religiosa no seu local, mas um grupo que se torna expressão em Jerusalém. Então, muitos deles seguiram seu caminho vivendo vidas sacrificiais. E muitos foram mortos por ensinar que Jesus havia ressuscitado. Então,
pare um pouquinho e veja que nessa questão, 3 fatos da ressurreição são extremamente importantes aqui. Primeiro, túmulo vazio, que as mulheres vão lá. As mulheres vão, encontram o túmulo vazio, um anjo, um jovem lá de branco, né, e falam assim, o que vocês vieram fazer aqui? Jesus, Cristo não está aqui, ele vive. O túmulo está vazio. Segundo, numerosas testemunhas oculares. Apareceu 1, 2, 3 vezes, falou com eles, comeu com eles, eles viram, muitos viram, Jesus ensinou depois da sua ressurreição. 3, o impacto a longo prazo na vida dos seguidores de Jesus, até os dias de hoje. Jesus, ele ressuscitara, e Tim Keller, essa expressão do Tim Keller, tá? Fala do Tim Keller aqui. Jesus ressuscitara como ele mesmo havia dito, porque Jesus disse isso. Importa que eu vá, que eu seja entregue, que eu seja condenado, crucificado, morra, mas que eu reconstrua o templo e no 3º dia o novo aconteça. Jesus já tinha dito. Depois que um criminoso cumpre toda a sua pena, a lei nada mais tem a reclamar dele. Então, está livre. Jesus Cristo veio ao mundo para pagar a pena por nossos pecados. Havia uma sentença infinita, mas ele deve tê-la cumprido por completo, pois no domingo de Páscoa ele foi libertado. E Jesus Cristo paga a pena, cumpre todas as coisas. Então, alguns fariam assim, né? Eu vejo que na nossa época é assim, né? Alguns falam assim, há jeito para tudo, menos para a morte. Mas Jesus deu jeito para a morte. Não podemos mais falar disso. Há jeito para tudo, menos... Isso é fictício, não é nosso, não é expressão cristã. Há jeito até para a morte. Porque Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Ele não é Deus de mortos. Ele é Deus de vivos. E nós viveremos eternamente. Então, Jesus venceu a morte e deu o jeito para ela. Isso é meu, tá? Isso não é do Tim Keller, não. Isso é meu. Eu tenho que colocar aqui o relato, né? Em Jesus viveremos eternamente. Então, a ressurreição, ela foi o modo de Deus bater na história. A ressurreição foi o modo de Deus de falar assim, eu vou mudar o conceito de vocês. Ele bate na história, ele dá o carimbo divino, é o carimbo celestial falando assim, aquilo que vocês não acreditam, eu faço. Aquilo que é pena de morte, eu liberto. Aquilo que vocês vão debater, meu filho está vivo e todos verão. E haverá um dia que ele descerá nas nuvens da glória e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E todo joelho se dobrará diante de Jesus, crendo ou não. Crendo ou não. Todo o joelho se dobrará. Vou concluir a mensagem desta manhã. Lendo o livro do Tim Keller, me chamou muita atenção no livro do Tim Keller, lá no final. Ele vai contar uma história de uma pessoa cadeirante. E essa história é assim. Falou que a pessoa estava na igreja com deficiência, eu acho que era tetraplégica, né, do pescoço para baixo. E crente, ia para a igreja, e toda vez que ela ia para a igreja na cadeira de rodas, e o pastor pedia para que todas as pessoas se ajoelhassem, ela chorava. Ela chorava porque ela dizia assim, eu não posso me ajoelhar diante do meu rei. Eu não posso me ajoelhar diante do meu rei. E toda vez que ela ia para a igreja, e o pastor pedia para as pessoas ajoelharem, ela ficava na cadeira de rodas. Eu não posso me ajoelhar diante do meu rei. Eu não tenho pernas para me ajoelhar diante do meu rei. Até que um dia, ela estava na igreja e o pastor pediu para que todos se ajoelhassem. E naquele dia ela olhou e viu todo mundo se ajoelhando e ela em pé, quase que em pé sobre todos. Todos abaixo e ela acima. Naquele dia ela falou assim, eu me vejo na glória, com o meu Deus acima, e eu terei pernas. Eu poderei me ajoelhar diante do meu Deus.
eu poderei reverenciar ao meu santo. Sabe qual é o nosso problema? O meu problema, muitas vezes, é que a gente acredita numa vida só aqui. A gente acha que o nosso sofrimento é muito grande porque a gente só tem esse corpo. A gente acha que a nossa solidão é mais do que a outra porque a gente não vê a companhia de Cristo. A gente olha para os lamentos financeiros, a gente não vê riqueza diante de nós, porque a riqueza acaba aqui. A ressurreição de Jesus, ela implica em nós olharmos e falar assim, a vida não termina aqui, viu, Nádia? A irmã da Nádia, a prima da Nádia, se encontra no hospital e o médico falou assim, olha, está no fim. E aí da história da Nádia, eu olho, eu oro, eu falo assim, meu Deus, eu sei que ela estará ressuscitada com o Senhor. O câncer não seguirá eternamente na vida dela. Nós precisamos acreditar e colocar toda a nossa esperança num Cristo vivo. A vida, ela não termina aqui. A vida, ela segue. Ou seja, a morte dele significa que não há morte para nós. A ressurreição dele significa a nossa ressurreição. Deus nos trouxe restauração completa. Somos reconciliados com Deus, com a natureza, uns com os outros e conosco. Deus nos reconcilia. O nosso problema é que vivemos aqui pensando que esse mundo caído é o único que teremos. Esse corpo é o único que teremos. A riqueza é a única que teremos. No entanto, diz Timóteo Keller, uma pessoa que vive com deficiência não é a única vida que terá. Na glória, não haverá enfermidades e nem deficiências. Não teremos pobreza e nem problema de política injusta. Não haverá pobre nem rico. Lá viveremos em perfeição e paz, com um novo corpo, com uma nova vida. Se você não consegue andar na ressurreição, você andará perfeitamente. Se sofre de solidão, na ressurreição, encontrará o verdadeiro amor, que é Jesus. Se você sente vazio, na ressurreição, se sentirá plenamente satisfeito. Pense na glória que há por vir, e não na vida que perece. Feche seus olhos. Entregue a sua vida ao Senhor. Todos os seus lamentos, todas as suas dores. Se a gente vive um momento de tanta tribulação, de tanta gente hospitalizada, tanta gente morrendo, nossos queridos, nossos familiares, gente que a gente ama, amigos que a gente ama, sofrendo, políticas injustas, mundo em caos. Mas Deus tem tudo sob controle. Ele é soberano. Deus tem o controle da história em suas mãos. E a vida não termina aqui. Porque Jesus ressuscitou. E nós que cremos estaremos com Jesus na glória. Entregue sua vida a Ele. Ah, Deus. Por favor, renova o nosso coração. Por favor, Deus, esse dia que comemoramos a vida, não comemoramos a morte. É o dia que nós comemoramos a ressurreição e cremos que o Senhor nos deu vida. Enquanto nós estivermos aqui, nós celebraremos ao Senhor aqui no meio dos incrédulos, no meio dos que creem. Mas nós acreditamos que nós estaremos com o Senhor na glória e viveremos eternamente. Lá não haverá choro, lá não haverá doença, lá não haverá tristeza. Toda lágrima será enxugada e nós estaremos diante do Senhor, todos de joelhos, sãos, plenos, cheios de amor, cheios de graça, louvando e glorificando o teu nome, o nome de Jesus. Amém.